Olá pessoal, bem-vindo ao Simpósio Internacional de Liderança e Coaching. Meu nome é Dra. Adriana Mirach, eu sou uma PhD em Coaching pela Florida Christian University e hoje eu estou falando com vocês aqui diretamente da Suíça, que é o meu novo quartel-general. Acabei de chegar aqui ontem, depois de passar 2 anos no Egito, trabalhando no Cairo em diversos projetos na área de educação, business e coaching. Eu trabalho com treinamentos corporativos, trabalho com treinamentos na área de educação e com coaching e mentoring também. Quando eu fui convidada para participar desse evento, me pediram que eu falasse sobre os desafios da liderança, né, na nossa experiência prática, o que tem acontecido no campo de trabalho. Então eu vou estar falando com vocês hoje sobre a liderança globalizada, que é a minha área de especialidade, o Global Leadership. Na verdade, hoje essa é uma área que as empresas têm investido muito porque o impacto da inteligência cultural hoje na indústria, no mercado de trabalho, em geral falando, ele é muito forte. Então esse é um aspecto que não tinha sido muito coberto nos últimos 20, 30 anos. E as empresas se deram conta que hoje é um fator primordial no treinamento de líderes e de trainees. Então, hoje é praticamente uma das primeiras habilidades que a gente testa, né, e a gente acessa nos candidatos a questão da inteligência cultural. Ou seja, uma empresa quando vai criar um projeto, uma empresa multinacional que vai criar um projeto, você tem 2 aspectos que você tem que lidar: criar produtos e serviços para uma realidade geográfica e cultural diversificada, e você tem que lidar também com equipes multiculturais. Ou seja, você tem um projeto que está sendo desenvolvido, por exemplo, está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, mas o Project Manager ele vai estar lidando com equipes que vão estar em diferentes lugares do planeta, diferentes lugares do país. Então você vai estar trabalhando ao mesmo tempo com equipes da China, equipes da Índia, equipes do Oriente Médio, equipes da Austrália, da Europa. E aí você tem que saber lidar, como conseguir essa confraternização entre as equipes de uma maneira que o trabalho flua com eficiência, de olho nos resultados, né? Porque o fator cultural é uma coisa que afeta extremamente os resultados, a eficiência, a performance. Acima de tudo, a gente tem que conhecer a cultura, tem que conhecer as crenças, quais são as crenças limitantes, porque tudo isso tem um efeito muito grande e às vezes é um efeito dominó dentro de um projeto, quando está se trabalhando com equipes multiculturais. Então essa é uma das habilidades hoje que tem essa necessidade, a tremenda necessidade no mercado. No meu livro Embarque Já, O Mundo Te Espera, eu falo sobre alguns dos elementos que contribuíram para o sucesso de expatriados e imigrantes que hoje trabalham pelo mundo afora e que se consideram profissionais de sucesso. Na verdade, esse trabalho é baseado numa pesquisa que foi feita com mais de 490 entrevistados de mais de 90 diferentes países, e baseado, essas são as características que eles discutem, o que os ajudou, né, nessa adaptação, porque toda a questão dessa discussão é a questão da integração. Então esse é um dos aspectos que vem sendo discutidos, porque algumas pessoas se adaptam melhor no mercado globalizado, porque elas conseguem desenvolver esse global mindset, essa mentalidade global. Hoje não basta você querer somente dividir a sua identidade cultural. Hoje você precisa se integrar a outras identidades culturais para progredir no mercado de trabalho. Se você tem interesse nessa área, na verdade, a inteligência cultural hoje é uma coisa extremamente necessária para qualquer pessoa que queira progredir na carreira, porque você tem a questão como explorar novos mercados, como explorar novos projetos, como inovar em produtos e serviços para diferentes mercados, né, para diferentes nichos de mercados. E a inteligência cultural faz uma grande diferença nessa percepção de oportunidades. Nos meus treinamentos e nas minhas sessões de coaching, quando eu trabalho a questão da identidade global e eu trabalho essa questão da inteligência cultural também, eu foco em alguns pontos, algumas das sugestões que eu dou, que são alguns dos pontos fortes que a gente tem que basear.
O primeiro deles é a habilidade de adquirir novos idiomas. A gente tem que quebrar esse tabu de que aprender uma nova língua é rocket science. Não é. Isso é uma ilusão como qualquer outra que a gente põe na nossa cabeça e cria essa crença limitante. Então não tem como a gente conhecer uma cultura, entender uma cultura, se a gente não fala a língua. Isso é um dos princípios básicos. Também hoje nas contratações, a tua habilidade em conhecer e falar outros idiomas, ela é muito bem avaliada, perdão. Outros dos detalhes que a gente trabalha também é o interesse pela cultura geral. Isso é uma coisa também, a curiosidade, né? Você tem que saber, a gente já acessa qual é o conhecimento geral que o candidato já tem, como é que está sendo isso, se ele tem uma opinião balanceada, ou se ele costuma ter aquela opinião das coisas que vem mais ou menos baseado pela mídia, pelo esse tipo de informação, não é verdade? Outro trabalho muito importante do líder globalizado é como trabalhar a motivação, a influência e a persuasão em diferentes ambientes culturais. Porque o que funciona para uma cultura, principalmente para a cultura do Oeste, já não funciona para a cultura do Oeste. Então a gente tem que entender essa diferença cultural e por que é que alguns tipos de liderança funcionam em algum lugar e não funcionam em outros. Esses são detalhes também que nos treinamentos a gente discute profundamente. Quando a gente se fala de inteligência cultural, tem muita coisa escrita. Eu particularmente, eu tenho uma visão muitas vezes bem diferenciada da bibliografia, porque eu falo por prática. Eu já morei em 5 continentes, viajei por mais de 60 países, eu tenho essa carreira internacional de mais de 25 anos, eu falo 6 idiomas, e eu tenho uma habilidade de adaptação e integração muito grande. Então eu sei como chegar num lugar, me adaptar, me preparar e executar a minha missão. Eu sei como entrar e como sair de diferentes ambientes culturais. E os meus colegas profissionais que conhecem, eles sabem muito bem dessa minha habilidade. Muitas vezes eu vejo nas bibliografias que a teoria não condiz muito com a prática, com a realidade. Então eu gosto muito de colocar a coisa no meio de campo. Então nos nossos treinamentos essa é uma das coisas que a gente discute, como as coisas funcionam na prática. O Global Mindset é uma das características que já está se desenvolvendo naturalmente na geração milênio, mas não necessariamente até um certo ponto. Na verdade, hoje, os currículos internacionais, eles têm trabalhado, eles têm integrado isso às novas necessidades. Então, por exemplo, eu trabalho, por exemplo, com o International Baccalaureate, que é um dos novos currículos, né, que trabalham a identidade internacional. Então já não se fala mais em educação americana, em educação britânica, hoje se fala em educação internacional. A educação não está mais sendo colonizada por algumas culturas, ela tem que ser integrada a todas as culturas. Esses são alguns dos projetos com que eu trabalho e que a gente vê que isso tem uma preparação muito grande para acessar e para afetar o desenvolvimento das novas gerações, que é essa questão da integração cultural. O mundo hoje tem que ser visto de uma outra maneira. A nossa identidade não pode ser mais nacionalista, tem que ser globalizada, que é a identidade do cidadão global. É só assim que a gente pode agregar valor. Se você tem interesse em desenvolver uma carreira internacional ou você tem ideia de se aventurar pelo mundo e você quer saber quais são as oportunidades que estão lá, me contate. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar a alavancar essa carreira. Eu posso discutir com vocês e posso te dar técnicas e treinamentos para todas essas oportunidades que estão abertas, para todas essas opções que a gente tem, né, de se integrar, de se agregar, de agregar valor, né, baseado dentro da nossa cultura e de crescer. Essa é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Embarque já, o mundo te espera.